Agricultura familiar é o meu trabalho da disciplina de Sociologia Rural. Trabalho de Sociologia. A primeira agricultura familiar, ela foi de forma de subsistência, ou seja, ela era cultivada pelos índios. Até hoje, os índios se utilizam dessa agricultura em algumas determinadas aldeias, porque hoje, infelizmente, você tem um capitalismo. Se você não tivesse o capitalismo, ainda teriam essa forma. Isso aqui é um casal de índios, Pinuia, cultivando milho para subsistência. As primeiras propriedades do Brasil, como te falamos, elas surgiram no século XIX, na região sul. Por quê? Porque veio as colonizações nessa época da região sul e sudeste, mas inicialmente na região sul, que foram várias famílias que foram jogadas a relento, ou seja, essas famílias não tinham que sobreviver, ou elas plantavam essas terras ou ficavam sem dinheiro e sem como sobreviver. Aqui temos uma imagem na Serra Gaúcha de uma família de colonos italianos. Tiveram vários colonos, japoneses, italianos, franceses, espanhóis. Principalmente na região sul foi formada por italianos e por alemães, mas tiveram outras etnias. Eles, onde eles começaram a utilizar as primeiras técnicas de plantio orgânico, ou seja, o plantio orgânico no Brasil ele é datado do século XIX no Brasil, ou seja, a grande maioria das pequenas propriedades daquela época elas não utilizavam agroquímicos. Por quê? Porque agroquímicos nessa época eram poucos e caríssimos, eram coisas de milhões, ou seja, essas famílias não tinham como se cultivar. Mas nisso eles começaram a agricultura orgânica. Muitos disseram o que é uma colônia agrícola. Aqui na minha cidade, ela se chamava Colônia Agrícola Nacional de Goiás, Cangue Ceres, onde eu moro se chama Ceres, ou seja, Ceres, pela deusa grega, homenageada pelo nome da deusa grega, Ceres tinha várias pequenas propriedades, só que o que aconteceu? Começou na década de 40, foi até meados de 1970, 80. Só que grande maioria dessas propriedades não deram certo porque não tinha muito incentivo do governo. Eles ficavam lá, eles precisavam de alguma coisa para sobreviver. O governo não é igual hoje, que em algumas localidades daqui de Goiás, eles começam a ter auxílio. Auxílio tipo assim, o governo vai lá com a Emater e começa a ter um incentivo para esse pequeno produtor. Mas lá não tinha nessa época, não tinha incentivo. A grande maioria das famílias, elas venderam esses pedaços de terras e mudaram para a cidade, porque tinha melhor fonte de renda. Mas algumas ainda persistem. São entre 15, antigamente eram 400 famílias. Hoje, se não me engano, eu fiz um trabalho em 2013, no meu 8º ano, sobre a colônia agrícola. Se eu não me engano, hoje persiste 15 famílias. Dessas 3 eu tinha gravado nesse trabalho, mas dessas 3, 2 senhores já faleceram. Um faleceu em 2019 e o outro, acho que o ano passado que ele faleceu. Que ele foi um deles que foram as primeiras famílias que chegaram. Onde que o intuito era de cada família ter um pedaço de terra a produzir, mas não deu certo. Ou seja, não teve muito incentivo, teve grandes proprietários de terra quiseram comprar esses pedaços de terra e essas famílias se mudaram para a cidade. Até a década de 90, a agricultura familiar é considerada um modelo de economia de subsistência, sendo baseada
no trabalho braçal e familiar, o que seja, trabalho familiar. A agricultura nossa familiar, beleza. Só que antigamente o governo pensava que a agricultura familiar ela não podia usar nenhum tipo de máquinas agrícolas. Ela tinha que utilizar apenas a enxada, enxadão, foice. Só que hoje em dia você não vê, é muito raro você ver uma propriedade que você chega da agricultura familiar que não tenha nenhum tipo de máquina movida a combustão. Qualquer que seja, gasolina, diesel, etanol, qualquer que seja. O que, que acontecia? Você tinha muito, até hoje tem, as lavouras comunitárias. Que essas lavouras comunitárias, o que, que acontece? Grande maioria naquela época, até meados de 2010, 2012, ainda não era cultivadas apenas com enxadas. Em alguns lugares, até em Palmeirim mesmo, no assentamento Ana Ferreira, eles ainda se utilizam enxada para o cultivo, mas ainda eles estão modernizando com motos, porque alguns produtores não têm condição de comprar um trator, ele inventa meios. Essa lavoura é uma lavoura de arroz no município de Orizona, que é perto de Urutaí, do nosso IF. Que Orizona era considerada, até hoje ela é considerada a capital do arroz. Por isso o nome de Orize, que é Oriza sativa, que é o nome do arroz. Oriza virou Orizona. Mas hoje em dia a Orizona tem poucas lavouras de arroz. Hoje ela vive hoje a economia principal dessa cidade se dá às cachaçarias, que são mundialmente famosas, a produção de leite e lavouras, algumas lavouras orgânicas sim, e o agronegócio. O que, que se diz uma simples e singela propriedade onde se produz tudo? Numa pequena propriedade, hoje, você não vê produzir apenas uma coisa. Essa foto aqui, eu achei ela num site. O que, que podemos ver aqui? A gente temos a criação de gado, ou no pasto ao fundo, uma horta que tem cebola, alface, cenoura, pimentão. Ao fundo tem um pomar, que provavelmente seria manga, maracujá. O que, que se utiliza? Em uma grande propriedade, você só vê apenas uma ou duas culturas. Em pequena propriedade, você tem várias culturas. Por quê? Porque você tem que ter uma renda mais rentável do que se apenas produzir uma coisa. E também a rotação de culturas, para a gente não ter, como se diz, a gente não ter uso de agroquímicos, claro que a gente estamos falando em agricultura orgânica, e a fonte nossa, a gente tem uma rotação de cultura para evitar doenças e pragas de continuamente, que serão evitadas, para não se acumular doenças. Muitos imaginam que apenas na ILPF, que é a Integração Lavoura e Pecuária, que foi surgida na Embrapa, em meados de 2010, e esses anos para cá virou muito famosa em grandes propriedades, se imaginam que apenas a ILPF se produz várias coisas, mas não. Temos aqui um sistema Mandala, que foi um sistema japonês empregado no nosso Brasil, que em várias localidades do nosso Brasil, principalmente na agricultura familiar, sim, que se utiliza o quê? É uma horta em forma de círculo, que no meio pode se criar, em alguns lugares eu vi até peixe se criar, mas como não é comum, tem poucas propriedades que utilizam fazer um tanque de peixe no meio, aqui se utiliza galinha. Porque a galinha ela vai pegar o resto dos vegetais e vai consumir eles e fazer a nossa compostagem. E essa compostagem vai ser utilizada na nossa horta. Horta ou milho, tem várias coisas que as pessoas plantam, não é só horta. Tem um pessoal em Brodowski, São Paulo, que tem essas hortas. Lá ele tem, eu acho que a propriedade dele, se eu não me engano, são 35 hectares de horta mandala. Ele só tem horta mandala. Ele se produz abelha no meio,
e tem colmeias de abelhas, tem galinha, tem ovinos na beirada. Ele fez um sisteminha legal. Não, eu queria achar essa foto, mas eu tentei achar e não achei. Desse sisteminha dele. É muito legal, é agricultura orgânica, sim. A gente, em pequenas propriedades, a gente se fala mais em agricultura orgânica. Por que não falar da convencional? Porque a convencional, apesar dela ser muito cara, e o pior, que a agricultura orgânica, você utiliza de boas práticas. Na fazenda em si, você consegue fazer um LPF, beleza, dá para você fazer uma agrofloresta. Só que assim, a LPF você tem que ter um espaço um pouquinho maior. Tem como você produzir em pequenos espaços. Não é se desfazendo de um projeto da Embrapa em si. Só mostrando, apesar que é uma bela comparação em pequena propriedade e grande propriedade. Que a grande propriedade, eles falam que você apenas tem um ILPF. Eles desprezam a horta mandala, mas a horta mandala é uma fonte de renda para os pequenos produtores. Vou mudar o slide aqui. É uma atividade social também. E o que a gente acontece hoje nas pequenas propriedades? Hoje, o agricultor ele não é só, tipo assim, um agricultor, eu vou ter aqui uma coisa que eu vou ali no mercado e compro. Só que, infelizmente, o agricultor familiar, ele não tem o dinheiro para comprar uma máquina propelida. O que acontece? Ele inventa em suas pequenas propriedades. Eu achei essa máquina aqui, essa plantadeira, eu tenho uma na fazenda. Eu até ressuscitei ela e modifiquei ela. Ela só está parada, porque eu agora não tenho uso dela, mas ela está guardada num barracão. Ela se chama Sembra 2000. Ela foi inventada nos anos 2000, em parceria da Cifil com a Embrapa, trigo. Existem poucas unidades dela, porque não foi um projeto que deu muito certo, mas as poucas unidades que tem, nenhuma das pessoas vendem ela. Eu mesmo consegui achar uma barata, o cara não queria ela. E o que acontece? É muito raro você achar ela. Ela é uma plantadeira autopropelida, que ela tem um motor que anda. Ela anda. Ela é um motocultivador. Essa aqui está em motor de gasolina. Ela tinha motor de gasolina ou diesel. A minha ela é diesel. Ela planta duas linhas com espaçamentos mais diversificados. Você pode adubar, fazer ela para fazer adubação. Você pode tanto fazer canteiros com ela. Aí, o que acontece? Beleza, ela faz isso, faz aquilo. Mas assim, o que acontece? Você hoje, numa pequena propriedade, você consegue fazer vários tipos de coisas. Porque hoje você tem acessível máquinas de alta tecnologia que são baratas a preço de custo. O financiamento também a gente consegue pelo MDA, que é pelo Mais Alimentos. O que vamos falar? Ora, onde era difícil plantar antigamente, hoje é mais fácil com microtrator. Microtrator hoje, em pequenas propriedades, é uma coisa assim que você tem, que toda pequena propriedade tem que ter, porque eles são de fáceis acessos. Aonde ela está se plantando aqui é uma ladeira, ela é no município de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. É uma ladeira grande e assim, com o trator convencional não conseguia se plantar. Com ela se consegue. Até hoje com os microtratores você consegue, porque são fáceis para subir ladeira e eles não têm risco de tombamento. O que era antes, você pensava, nossa, a agricultura familiar vai ter um pulverizador propelido, é muito caro, beleza. O que aconteceu? Em Minas Gerais, em meados de 2010, se teve a ideia de pegar uma moto de leilão e se transformar em um triciclo agrícola. Hoje, em Minas Gerais, existem mais de 15 empresas que fazem esse tipo de adaptação, legalizadas, que tem algumas que não são legalizadas pelo Ministério da Agricultura. Ou seja, essas empresas elas têm como você fazer financiamento dessas máquinas pelo Mais Alimentos. Beleza. Aí, antes, um pulverizador autopropelido era caro e não acessível a pequenas propriedades. Hoje podemos comprar. Por quê? Você tem uma moto, que é
fácil manutenção, aliada a um pulverizador. Você consegue pulverizar. Além disso, ela é multifuncional. Você arranca esse pulverizador, tem como você montar uma adubadeira, um rodo de café. Em alguns lugares tem café ou fruta. Você tem uma distribuidora. Você tem até uma reta escavadeira e uma moto de fácil acesso. E ela também tem financiamento. Porque assim, a grande maioria do pequeno produtor hoje, você precisa ter financiamento. Se você não tiver financiamento, infelizmente, com o governo que está agora, eu não desprezo os governos anteriores, mas assim, com o governo que está agora, a gente não consegue ter muita coisa. E fora que a gente não consegue, igual eu tenho um, tipo assim, eu tenho uma máquina usada, eu falo aqui em Goiás, que aqui em Goiás é muito complicado. Eu tenho uma máquina usada, eu quero trocar por uma nova. Não, você não consegue trocar por uma nova, porque as grandes empresas elas não pegam troca do pequeno produtor. Mas o grande produtor, você chega lá, eu mesmo já presenciei o cara dizendo, não, e você eu não pego troca, mas do grande produtor ele pega. Por que será? Isso aí é um incógnito da nossa vida. É uma incógnita, tipo assim, como assim? Porque eles ajudam os grandes, não ajudam os pequenos? É uma dúvida muito grande, infelizmente. E vamos falar desse slide agora, que é o que? O tomate. O tomate em si, muitas pessoas pensam, nossa, o tomate não tem agricultura orgânica. Na realidade, o tomate é um dos principais alimentos da agricultura orgânica familiar. Ele é produzido em estufas, principalmente. Alguns são produzidos no sol, mas principalmente em estufas, por quê? Na estufa você tem um ambiente climatizado para esse tomate e tem menos doenças. Você não se utiliza nenhum tipo de agroquímico para se produzir. Você mesmo inventa muitas coisas. Que esse selo tem a ver? Muitas pessoas dizem, eu vi até uns trabalhos de alguns sociólogos brasileiros, uns que tem onde um selo tem tanta importância que todos os querem em sua propriedade. O selo orgânico, ele é um dos principais selos para um agricultor familiar. Ou seja, esse selo você vai ter uma qualidade e você até vai conseguir talvez exportar esse produto seu para o mercado estrangeiro. Ou seja, esse selo por meio de uma portaria, você consegue ter várias coisas com ele. O respeito ao ambiente, as boas práticas alimentares, porque é um alimento saudável. Esse alimento orgânico, você não vai ter que lavar muitas vezes, você só vai lavar poucas vezes. Esse alimento ele já é dito assim, você já pode pegar e comer. Aí Aí o que que acontece? Você, por meio dele, não, beleza, tá caro, beleza. Só que qual que é o custo de se produzir um alimento orgânico e um não orgânico? Então é um custo. Aí, continuamos aqui, que tivemos pequenos problemas aqui. O que que acontece? Você hoje, em uma pequena propriedade, você tem vários tipos de rotação de cultura. Você não importa hoje com a declividade, que é o contrário do agronegócio, é a declividade que chama quanto mais plano, melhor para se produzir mais. Então Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, então não podia se produzir então, porque de acordo com eu vi alguns livros, alguns artigos dizendo que apenas propriedades planas para se produzir. Então, infelizmente, eu acho que tem muitas incógnitas que você acha aí ao longo da internet, em livros e principalmente artigos que as pessoas elas desprezam muito a agricultura familiar. Só que tipo assim, você vê coisas inéditas que os pequenos produtores conseguem fazer, igual essa foto aqui é da Epamig de Santa Catarina, é rotação de cultura. Isso aqui você vai ver que lá no fundo é uma ladeira. Esse aqui é uma ladeira, é um morro. São produzidas em ladeira com curva de nível, sim, porque se você não fazer curva de nível de ladeira, vai ocasionar uns sérios problemas. Aqui temos cotalária, calpi.
feijão calpi, aveia, que são culturas que não tem tanto valor agregado é, para o agricultor, mas elas, que elas fazem? Rotação de cultura. Você melhora o solo, fonte de nitrogênio, várias fontes de nutrientes para o solo, e elas são vendidas como adubos orgânicos, adubação verde, que é mais conhecida, termos técnicos. E o que acontece? O agronegócio, eu gosto muito de falar sobre o agronegócio, comparação, porque grandes fazendas vê que é, as áreas têm que ser todas planas, só que não. Aqui mesmo a gente tem uma imagem, essa imagem é de Planaltina, em Goiás, mais conhecido como Padef, a região de Planaltina, que a área é bem plana. Só que você vê uma coisa, uma comparação bem interessante. Você não vê poucas árvores. E nessa imagem aqui você vê várias árvores se comparando. Ou seja, você não precisa arrancar árvores para se produzir. Você consegue produzir com árvores, mas infelizmente é uma realidade. Com o passar dos anos, as propriedades evoluíram, ou seja, as propriedades orgânicas, elas muitas vezes antes elas não tinham energia, era muito difícil produzir. Só que com o passar dos anos você foi evoluindo. Tem energia solar, o que seja. Você tem um campo de energia solar, onde você vai pegar essa energia, que é alternativa, e vai colocar na sua rede. E também tem o biogás, que é outra energia alternativa, que você vai pegar seus dejetos de aves, suínos, ovinos e bovinos, dependendo até de piscicultura também pode ser feita, e vai transformar esses dejetos em energia, juntamente com as energias solares. No sul do Brasil se começou em meados de 2010. Ao centro-sul começou a ter muita em meados desses anos para cá, meados de 2018, 2019. Esse ano se popularizou muito, porque eles viram que essa fonte de energia ela pode ser cara, o custo de manutenção, mas o financiamento, com os financiamentos você consegue fazer com o MDA, o Mais Alimentos, conhecido como Mais Alimentos e MDA. Você consegue fazer um financiamento de um biogás, consegue fazer um financiamento de placas solares. Aqui são duas pequenas propriedades. Essa propriedade aqui, do lado de cá, de nossa esquerda, ela é uma propriedade no sul da França. O que isso tem a ver? Vamos se ter a noção que antigamente só existia na Europa essa tecnologia. E essa propriedade aqui, a gente está no estado do Paraná, que são várias placas solares que alimentam uma propriedade. Ou seja, muitas vezes pensam que biogás e placas solares só existiam na Europa, mas isso aí é muito inevitável. Certeza, assim, que é muitas coisas. Mas, assim, o que se dá em respeito que vai ser bem estudado. Eu espero que o senhor tenha gostado da minha simples apresentação. Eu queria fazer um pouquinho mais. Eu fiz ela bem excelente, só que infelizmente eu fiz sozinho porque ninguém da turma se dispôs a fazer comigo. Isso aqui é uma imagem de uma fazenda, horta mandala, aquela horta que eu tinha apresentado, só que a diferença é que essa aqui está com sombrite por causa do sol para as hortaliças não murchar. E aqui do lado você pode ver o galinheiro em forma de ciclo. As galinhas, elas no meio dele, do outro lado, que essa imagem aqui tem duas entradas, uma para a horta e do outro lado para as galinhas. Elas circulam no meio. No meio aqui dá para ver umas telas
Essas telas aqui é onde a galinha circula. E as hortaliças são irrigadas, claro, porque também não tinham uns métodos que eu pesquisei a respeito da agricultura orgânica, eles falavam que não era irrigado, só que infelizmente você tem que se irrigar hoje para produzir alimentos. Essa horta aqui eu não consegui descobrir que cidade que era, eu só peguei uma imagem, mas eu tentei descobrir onde que era, mas não falava nada, só um sistema de mandala. Eu espero que o senhor tenha gostado desse vídeo. Aqui segue as nossas referências biográficas, de todas as referências que eu utilizei. Algumas ficaram meio bugadas, que toda vez a gente fica bugado, mas é complicado. Aí, muito obrigado, professor. Espero que o senhor tenha gostado. Irei postar no YouTube e mandar o link por e-mail. Muito obrigado.